A política não ajuda, o elenco é limitado, o português vem escalando mal, as substituições piores ainda. Na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, todos os times brigando na parte de baixo da tabela tropeçaram. Já que o Vasco não se ajuda, o que resta para nós é secar. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília do canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, para você que curte o canal, contando sempre com o seu joinha, seu like que eu já falei aqui, não esquece de dar porque é importante. Tem muita gente mandando mensagem dizendo que tá dando like, não tá dando certo, tá curtindo, não tem problema, às vezes ele dá esses problemas aí, mas não se esquece de dar o like assim que possível, para que o vídeo seja recomendado na plataforma do YouTube. E para você que está chegando a primeira vez, te convido a assistir os vídeos. Se gostar, se inscreve, compartilha, fala de política, futebol, bastidores no Vasco da Gama. E tem também o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram. Segue que tá rolando uma promoção para esse mês agora de dezembro. Eu vou sortear 6 camisas do canal. São as primeiras camisas que eu vou produzir para o canal. E eu vou sortear essas camisas para a galera que acompanha. Então vai ser para quem estiver seguindo lá no Instagram, @Vascaíno do Cerrado, e quem tiver inscrito aqui no canal. Aí tem alguns que me acompanham e falam, poxa, eu não tenho um Instagram. Não esquenta que eu tô bolando outra promoção para depois sortear algumas camisas também para as pessoas que só acompanham o canal e as lives. Aí eu sorteio nas lives algumas camisas para essa galera que não tem Instagram, para ser aí também politicamente correto com todos que acompanham o trabalho. Muito obrigado pela força, vamos falar de futebol. Final de semana, Vasco não joga, mas todos os times aí envolvidos naquela tabela de baixo jogaram, e é importante porque o Vasco pode reclamar de todos os problemas, mas não pode reclamar de sorte nessa rodada. A gente teve uma rodada começando com o Botafogo perdendo para o Atlético Mineiro, depois o Curitiba perde para o Corinthians, o Goiás e o Fortaleza, se a gente tivesse que escolher ali qualquer um dos dois seria complicado, então para ser ainda melhor ainda, para contar com mais ainda com a sorte, teve um empate entre o Goiás e o Fortaleza, o Atlético Paranaense perdeu para o Palmeiras, o Sport perde para o Santos de goleada e o Atlético Goianiense empata com o Internacional. E tem muita gente que fala, mas isso aí não é um tropeço. Porque o Atlético Goianiense, além de jogar em casa, jogou o segundo tempo todinho com um jogador a mais. Então o Internacional perde um pênalti, tem o Rodrigo Moledo expulso, o zagueiro, uma entrada infantil aos 20 minutos do segundo tempo, aliás, aos 20 do segundo, o Thiago Galhardo, que vem numa fase ruim, o Internacional vem 6 jogos sem vencer, perde um pênalti, aos 23 o Rodrigo Moledo é expulso, então o Goiás joga aí quase que ou mais da metade do segundo tempo, porque o jogo foi a mais de 50, com um jogador a menos, então o empate foi sim um ótimo resultado. Eu acho que foi uma sequência, tenho convicção que foi uma sequência perfeita para o Vasco da Gama. O que falta? Falta o Vasco ganhar, falta o Vasco jogar ofensivamente, falta o Vasco jogar como um time de futebol, buscando o equilíbrio e não se acovardar e jogar num esquema que eu nem contesto tanto. Eu acho que se o português achou ali uma forma de jogar com 3 zagueiros, uma forma interessante, que o Vasco, com esse esquema, não toma tantos gols como vinha tomando, embora, se a gente fizer uma análise fria sem pensar nos números, e uma análise mais detalhada, a gente vai ver que mesmo não tomando gol, o Vasco toma muito sufoco, passa por muito risco. O jogo mesmo da Sul-Americana lá, o Defensa e Justiça fez 3 gols, tinha que ter 3 gols anulados, fez 1 gol, então não me admirava ali uma partida terminar por 2, 3 gols em cima do Vasco. Mesma coisa o Fortaleza, que teve volume, chance e errou vários gols. Talvez um jogo mais equilibrado com o São Paulo, com o Palmeiras, enfim. Então, se a gente for avaliar, o esquema do português é um esquema que não deixa o Vasco sofrer muito lá atrás, eu vou estar sendo injusto, eu não vou estar sendo correto com uma leitura. O português
organizou o time defensivamente, a gente não tem as laterais verdadeiras avenidas, tem jogadores jogando razoavelmente bem. Por que razoavelmente bem? Volta e meia eles apoiam o ataque, conseguem sim uma assistência, como conseguiu o Neto Borges e no Campeonato Brasileiro, como conseguiu o Léo Matos agora na Sul-Americana, e dá aquele passe para o gol do Cano, do Germancano. Então, essas alas, elas começaram a produzir mais ofensivamente, mas ainda acho que defensivamente, principalmente o lado esquerdo, o Neto Borges não está dando conta do recado. Acho que ele é um jogador um pouco lento para servir o time defensivamente. Então, mesmo assim, você tem uma melhora nas laterais, só que essas alas elas têm que apoiar mais. O Vasco não pode ser um time refém do Cano, apenas o Cano sem a bola chegar. O meio não constrói jogadas. A gente provavelmente deve ter a volta do Benítez, do Andrei, do Carlinhos, que jogou na outra partida, mas vinha voltando do Covid. Então, a gente vem agora com o time mais completo. E o Ceará vai ter sérios desfalques em todos os sistemas. Na defesa, no meio de campo, no ataque. Fernando Sobral não joga, que é um excelente jogador. Então, o Ceará vem com bastante desfalque para encarar o Vasco. O que falta para o Vasco? Coragem. O que falta para o Português? Coragem de tirar esses jogadores que não estão jogando como o Iago Pikachu, absolutamente nada, botar no banco. Eu não sei o que acontece com o Juninho, mas você tem o Bruno Gomes para fazer de volante, liberar mais o Léo Gil, você tem o Andrei, embora o Andrei não vinha jogando bem também. O Castan é um problema, o Castan que vem numa sequência ruim. Eu não entendo porque o Marcelo Alves foi para o banco. O Marcelo Alves é titular desse time. A gente vem com o Lucão porque o Fernando Miguel não pode jogar. Então a gente precisa acertar esse time defensivamente, mas tem que ter coragem para ter uma postura ofensiva. Que o Benítez entre em campo, se ele entrar, não sei porque a gente tem um problema do Covid que não é fácil fisicamente para o atleta, mas se ele entrar, que ele corra, que ele faça essa correria mais próximo do Germancano. Não adianta, gente, o Benítez ficar correndo como um louco pelo volante, pelo lateral, pelo zagueiro. Tudo bem, ele tá ali ajudando na defesa, só que ele deixa de fazer a função dele, que é jogar ofensivamente. O Benítez tem que largar a mão de defender e adiantar ali a marcação para marcar a saída de bola e jogar próximo do Germancano. Isso que o Benítez tem que ser orientado para fazer. E que o seu português lá, o Ricardo Sapinto, não cometa os mesmos erros que vinha cometendo de colocar o Pikachu, o Lucas Santos no segundo tempo, porque a opção no banco tem, embora poucas, o pior é esse, o pior é você ter poucas opções e ainda conseguir errar. Porque se tivesse um leque de opção no banco e ele errasse, mas tem muita gente ali para entrar, dá até para a gente parar. É um problema bom pro treinador, mas não tem um problema bom. Ele olha pro banco e ele vê lá o Lucas Santos e o Juninho. Ele consegue colocar o Lucas Santos dentro de campo. Ele olha pro banco, tá lá o Bruno Gomes, ele consegue colocar o Lucas Santos dentro de campo. O Marco Júnior oscilando, ainda vem jogando para mim melhor que o Andrei, embora não seja um jogador, acho que para ser titular do Vasco, mas o Andrei vinha muito mal, mas muito mal mesmo. Tomara que se voltar, volte bem. Enfim, o Vasco tem que ter uma postura ofensiva. Eu quero falar aqui de números. Eu falei dos times que perderam na rodada. A nossa tabela, ela é ali do nono para baixo. Fortaleza é o nono com 29 pontos, 23 jogos. O Corinthians é o décimo com 29 pontos, 23 jogos. O Atlético Paranaense é o 28º com 23 jogos. Tem 28 pontos, é o 11º com 23 jogos. O Bahia é o 12º com 28 pontos, 23 jogos. O Atlético Goianiense é o 13º com 28 pontos, 23 jogos. O Bragantino, 14º com 26 pontos, 22 jogos. O Ceará, 15º com 26 pontos, 22 jogos. O Sport, 16º, 25 pontos, 23 jogos. Aí vem os 4, o Vasco é o 17º, 24 pontos o detalhe. Enquanto todos estão ali com 23, o Vasco tem 21 jogos, 2 jogos a menos. Aí vem o Curitiba com 20 pontos, 23 jogos. Botafogo, 20 pontos, 22 jogos. E o Goiás, a lanterna, 16
pontos, 21 jogos. O Vasco tem tudo para fazer essa jogada aí, para ganhar do Ceará, que é um jogo de 6 pontos. Ele faz ali os 22 jogos, fica com um jogo a menos ainda, que é o jogo contra o Palmeiras, e ali de 24 pontos ele vai para 27, ele vai para 14º colocado, à frente do Bragantino e atrás do Atlético Goianiense, do Bahia, do Atlético Paranaense, do Corinthians, do Fortaleza, só que com um jogo a menos. Ganhando esse jogo a menos, filho, aí é 9º, 8º, que é a posição que o Vasco deve terminar nesse Campeonato Brasileiro. Vamos torcer para que seja 8º, 9º, 10º, é onde o Vasco vai brigar. Esquece o bloco da frente, vamos pensar um jogo de cada vez. Tem que ganhar, a gente tem que pegar o elevador, como diz aí na capa, o Vasco tem que subir, tem que ganhar esses 3 pontos, tem que ter coragem, tem que jogar ofensivamente. Tá na hora de mostrar futebol, tá na hora desses jogadores terem vergonha na cara para o Vasco sair da situação. Os salários não estão atrasados, estão treinando no CT, o time agora vai voltar mais encaixado, o time do Ceará briga lá embaixo, vem desfalcado, passa por problemas, então tenham vergonha na cara de vocês e entrem para jogar futebol. Chega de jogador se arrastando dentro de campo. Um recado para o elenco, um recado para o treinador, e eu quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo. Amanhã eu vou estar no Super Papo Vascaíno na live às 9 horas. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e saudações vascaínas.